Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram todos que habitavam em Lídia, e Sorá, qual se converteu-se ao Senhor. Amém? Então a campanha que nós vamos iniciar hoje é a campanha Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, neste momento de oração, ó Pai, que nós encontramos na tua presença, perante esta palavra, no início desta campanha, Jesus Cristo te dá saúde. Oh meu Deus, que o meu irmão, que a minha irmã possa receber do Senhor vitória, receber do Senhor libertações, cura, meu Pai, através desta campanha, porque o Senhor está aqui nessa noite para trabalhar em nossa vida. Abençoa meus irmãos e abençoa minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar e glorificar o nome de Jesus, irmãos. Irmãos, estamos aqui perante esta palavra, que ela é muito importante para nós. Amém? Glória a Deus. Esta campanha que nós vamos iniciar aqui, Jesus Cristo te dá saúde. Nós sabemos que o nosso Jesus, irmão, para isso ele veio a este mundo. Glória a Deus, salvar nossa alma, libertar, glória a Deus, a nossa vida, curar as nossas enfermidades. Foi profetizado pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém? Vejamos aqui, irmãos, que Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Pedro foi aquele apóstolo do Senhor, amém? Glória a Deus, que negou Jesus por 3 vezes, mas quando recebeu o Espírito Santo sobre a tua vida, ele não temeu a morte, mas levantou a sua voz e disse: glória a Jesus, que Jesus é a salvação. Amém? Agora Pedro aqui, agora cheio do Espírito Santo, a Bíblia disse que aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia. Quem eram esses santos? Aquele de parede? Não. O que a palavra está dizendo aqui, que Pedro veio visitar os santos. Os santos eram os irmãos que já tinham se convertido a Deus, entregaram a sua vida para Jesus, aleluia, pela palavra do Senhor. Ele é um santo, amém? Não é aquele que está na parede, mas é o homem e a mulher que limpa o seu coração e vive a palavra do Senhor. Então agora Pedro vai e visita esses irmãos ali, glória a Deus, naquela região. Veja bem, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lídia, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos. Amém? Então quando Pedro chegou para visitar os irmãos, ele encontrou Enéas, glória a Deus, acamados, porque naquela época não tinha cadeira de rodas. Amém? Então o paralítico tinha que ficar para Jesus muitas vezes deitados. Então ele estava acamado. Por que acamado? Porque era paralítico. E a Bíblia diz que aqui, que essa paralisia estava na vida dele, já fazia 8 anos que ele estava com aquelas enfermidades. Amém? Mas quando Pedro chegou ali, irmãos, olha o que Pedro disse. Então disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te. E ele levantou, glória a Jesus, da sua cama. E todo o povo que estava naquela região, que conhecia a vida de Enéas, amém? Veja bem, todos, que habitavam em Lídia e em Sorá, se converteu ao Senhor. Amém? Todas as pessoas que viu o grande milagre que Jesus fez, amém? Através de Pedro, eles aceitaram a Cristo como Salvador das suas almas. Amém? Então vejamos, irmãos, que a importância de nós acreditar e crer na palavra do Senhor. Amém? Porque esse mesmo Jesus que estava na vida de Pedro, ele está aqui hoje, e ele quer trabalhar também na tua vida. Amém? Abra
de Pedro. Isso não acontece mais, não. Ele continua a mesma maneira. Pedro passou, veio os outros para Jesus, que também já foi, amém? E hoje, glória a Deus, nós estamos aqui em nome do Senhor também, para dizer para você, meu irmão, para minha irmã, que esse mesmo Jesus continua dando saúde para você, esse mesmo Jesus continua libertando a tua vida, que esse mesmo Jesus continua abençoando a sua família, que esse mesmo Jesus pode arrancar as suas enfermidades. É somente você crer e acreditar que Ele pode operar na tua vida, amém? Mas para isto, meu irmão, minha irmã, você tem que crer na palavra do Senhor, que Ele continua o mesmo, que Ele foi no passado e continua no presente também, que Ele esteve na vida de Pedro, que Ele também está em nossa vida, na vida dos irmãos, que aqui nessa noite está nesse lugar. Se você crer, Jesus pode trabalhar na tua vida e curar você da tua enfermidade e libertar você, amém? Por que, irmãos? Qual é a missão de Jesus de curar as pessoas? Amém? Por que Jesus cura? Por que Jesus liberta? Glória a Deus para isto. Veja bem, todos, né, que habitavam em Lídia e Sorá, qual se converteram ao Senhor. O milagre da tua vida, irmãos, é para aumentar a fé dos outros, amém? O que Jesus faz na tua vida é para demonstrar para aqueles que estão lá fora, amém? Que estão precisando também de uma libertação. A tua vida liberta é um exemplo de vida para as pessoas que precisam também da libertação. Por isso que o crente que serve a Deus, por isso que a mulher que serve a Deus, o homem que serve a Deus, sempre tem que estar disposto, glória a Deus, e dar, glória a Jesus, dar um exemplo para aqueles que estão lá fora. Que esse Jesus cura, que esse Jesus liberta, que esse Jesus faz milagre, que esse Jesus continua o mesmo e vai continuar até o dia da sua volta. Amém? Mas para isto nós temos que crer, nós temos que acreditar, amém? Porque veja bem, Enéas, 8 anos, deitado numa cama, paralíticos. Quando Pedro chegou e disse para ele: olha, Enéas, Jesus te cura, Jesus te dá saúde. Ele creu naquela palavra e levantou, amém? Glória a Jesus, porque esse mesmo Jesus continua, glória a Deus, neste lugar, amém? Aqui no versículo 36, ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduz disse Dorca, que estava cheio de boas obras e a esmola que fazia. Aconteceu que naquele dia ela se enfermou e ela morreu. Então, tendo levado, depositaram no quarto alto. Como Lídia era perto de Jope, ouvindo o discípulo que Pedro estava ali, e mandaram os homens, 2 homens, rogar que não demorasse, que viesse ter com eles. Amém? Aqui já fala, glória a Jesus, dessa ida de Pedro para aquela região. Glória a Deus, glória a Jesus, mostrando aqui o segundo milagre através da vida de Pedro. Esta mulher chamada Dorcas, amém? Que era uma bondosa mulher que ajudava todo mundo, amém? Ela costurava os vestidos das pessoas, as roupas, ela ajudava as viúvas, né? Ela tinha grande amor pelas pessoas. Isso é importante, irmão, quando uma pessoa tem amor pelo outro, pelo Jesus, que ajuda os seus próximos, amém? Então naquele instante agora aquela mulher morre, Dorca morre, que ela estava enferma. E veja bem que agora, o que aconteceu? Foram enterrar? Não. Aquelas viúvas, né, aquelas mulheres, pegaram ela, colocaram no quarto altos e deixou lá, glória a Deus, sabendo do milagre que também que Deus operava através da vida de Pedro, disse: olha, vamos chamar Pedro, vamos ver o que Pedro vai dizer. Então mandaram chamar Pedro, que Pedro fosse até lá, amém? Olha o que diz aqui. Então levantou Pedro e foi com ele, e chegando, levaram no quarto alto todas as viúvas, rodearam e chorando, e mostrou as túnicas e roupa que Dorca fazia para elas, amém? Então agora quando Pedro chega ali, glória a Deus, cheio do poder de Deus, aquelas mulheres rodeadas sobre ele, levou aonde estava aquela mulher mortas, de Dorca, e as viúvas choravam e diziam: olha como ela era boa, olha a roupa que ela fazia para nós, amém? E naquele instante ali, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs de joelho
e orou e voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e vendo Pedro e assentou-se, e dando as mãos, e levantou e chamou os santos viúvas e apresentou elas vivos. Amém? Veja bem, irmãos, para Jesus, que é esse mesmo Jesus que nós estamos seguindo. Esta mulher estava morta, amém? Ela estava morta, já tinha morrido também. Talvez até esperança também daquelas mulheres que eram ajudadas por elas. Mas, irmãos, quando Pedro também chegou lá, a mesma maneira que ele orou para Enéas, amém? 8 anos paralíticos, ele orou para Jesus, para ela, aquela mulher que estava deitada naquela cama, chamou ela ressuscitou para a glória de Deus e apresentou viva para aquelas mulheres, para aquelas viúvas, glória a Deus, e elas se alegraram na presença de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor: e dando-lhe as mãos, e levantou-se, e chamando os santos viúvas, e apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. Muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém? Veja bem, glória a Jesus, que isto é o que Deus faz, irmãos. Amém? E esse mesmo Jesus hoje, Ele quer trabalhar na tua vida, como Jesus usou Pedro, amém? Tanto na cura de Enéas, como da Dorca, na ressurreição. O teu problema não é nada, amém? E o que você precisa é crer mais, o que você precisa acreditar mais, porque muitas vezes a nossa cura está através da nossa crer em Jesus, da nossa crença em Cristo, amém? Muitas vezes o milagre está em nós mesmos, de nós acreditar que Deus pode fazer algo por nós, amém? Porque se nós crer, se nós acreditar que Deus Ele pode fazer obra em nossas vidas, irmãos, tudo fica mais fácil. Por quê, irmãos? Porque os milagres de Deus é derramado sobre nossas vidas, amém? Porque veja bem, glória a Jesus, que como Deus usou Pedro, Jesus usou Pedro, glória a Deus, Ele continua até mesmo de hoje. Jesus não mudou, Pedro se foi, amém? Mas nós estamos aqui com a mesma palavra, nós estamos aqui com o mesmo Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Nós estamos com a mesma fé, talvez não seja com a fé de Pedro, que Pedro ele teve com Jesus, mas nós também temos fé, glória a Deus. A palavra que Pedro pregava, nós também temos, que a Bíblia, né? Então o que falta em nossa vida? Mais confiança em Deus, acreditar mais que Deus pode operar em nossas vidas, não ficar dizendo: ah, mas foi no passado, né? Isso foi na época dos apóstolos, da vida de Pedro, acabou, não tem mais homem de Deus desse tipo. Existe, irmãos, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus fará a obra que Ele fez e fará maior do que Ele fez, amém? Tem muitos por aí que dizem que o milagre foi no passado. Não, o milagre continua e vai continuar até o dia da volta de Jesus, até o dia que a igreja estiver na terra. O milagre vai continuar, amém? As pessoas vão continuar vindo para a igreja e vai continuar recebendo a bênção do Senhor na mensagem, nos louvores, vai continuar recebendo milagre no sair da sua casa, acreditando, confiando que Deus pode fazer algo na vida deles, amém? Veja bem que aqui uma grande multidão, irmãos, depois que viu o que aconteceu na vida de Dorcas, eles creram no Senhor. Então uma palavra está, é crer, acreditar, amém? Porque esse Jesus pode trabalhar na tua vida, Ele pode tirar as tuas enfermidades, Ele pode solucionar o teu problema, a tua depressão, amém? A tua diabetes, Ele pode controlar, glória a Jesus, tem o teu coração, glória a Deus, sim, Ele pode fortalecer o teu coração, curar você da coluna, Ele pode, glória a Jesus, fazer obras tremendas na tua vida, pode desaparecer com as enfermidades. Quando você mesmo pensar, a enfermidade foi embora, sem você perceber. Mas para isso você tem que crer, você tem que acreditar. Não, eu creio, Jesus vai me curar. Eu creio, Jesus vai me libertar, amém? É isso que nós temos que acreditar e confiar. Por quê? Porque se tiver dúvida em nosso coração, glória a Deus, muitos do milagre que Jesus fez, Jesus perguntou: você crê? Amém? Você crê que eu posso fazer isso por você? Amém? E outros não. Outros Jesus não chegavam, colocavam as mãos,
Amém? Jesus curou pessoas a uma distância, com palavras. Pode ir, já está curados. Outros, Jesus, irmãos, Ele colocou as mãos para curar, né? E outras pessoas, de longe, Ele disse: pode ir. Glória a Jesus. Vai o sacerdote, aqueles 10 leprosos, porque nem puderam chegar perto de Jesus. Ele disse: vai e apresenta o sacerdote. Glória a Deus. E quando eles foram, no caminho eles ficaram curados. Amém? Então, irmãos, é isso que nós temos que confiar e acreditar. Muitas pessoas, Jesus teve que ir na casa, né? Como a filha de Jairo, Jesus teve que ir lá na casa, glória a Deus, colocar as mãos sobre ela e curar. Amém? Como aquela mulher com fluxo de sangue não precisou, ela correu atrás dele, tocou na hora dos seus vestidos, ela foi curada. Então tudo isto é através da fé. Glória a Jesus. Outras pessoas acreditavam somente que se Jesus colocasse as mãos ele era curado. Outros, uma palavra, como aquele homem disse: não, Senhor, manda uma palavra só, o meu servo é curado. Veja bem que tudo isto é fé. Amém? Então teve lugar que Jesus teve que colocar as mãos para ser curado. Teve lugar que Jesus mandou ir, glória a Jesus, apresentar o sacerdote como os 10 leprosos. Outros, né? Jesus, glória a Jesus, disse assim: manda uma palavra só, eu não sou digno do Senhor entre debaixo do meu telhado, uma palavra tua, eu creio que o meu criado vai ser curado. Somente, glória a Jesus. Mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, que seja na revelação que o Senhor vai nos curar, que seja na palavra, que seja num voto que nós fazemos com Deus, ou numa campanha que nós fazemos, mas nós temos que crer, nós temos que acreditar que esse Jesus, Ele pode dar saúde para nós. Amém? Porque se nós, irmãos, não crer e não acreditar, Jesus pode até nos curar, pode, glória a Jesus, mas quando nós cremos e quando nós acreditamos, o milagre é maior. E eu digo para você, e na vida dos crentes não tem que crer mesmo. Jesus pode curar até uma pessoa que talvez não é nada. Amém? Talvez ele tenha até dúvida. Jesus cura ele para mostrar para ele que ele cura. Agora para o crente não. O crente tem que crer mesmo. Amém? Porque você já aceitou Jesus como Salvador atual. Você já acredita na palavra. Então você tem que ter fé mesmo. Você tem que buscar mesmo. Quando você sair da tua casa, você tem que sair dizendo: hoje, Senhor, eu vou lá para ouvir a tua palavra, cultuar a ti e receber as suas bênçãos. Amém? Irmão, porque tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas. Tem pessoas que lhe é revelado muitas vezes das enfermidades. Amém? Glória a Jesus. E o outro dia, ó, enfermidade, glória a Deus. E a pessoa diz: mas eu não fui revelado? E por que eu estou com a enfermidade? Aí começa a duvidar. Glória a Jesus. O inimigo, irmão, Satanás, ele é sujo, glória a Deus, e ele pode colocar enfermidade na vida das pessoas, porque hoje a maioria das enfermidades elas são malignas. Amém? Não pensa você que muitas enfermidades seja pelo teu corpo, não, mas muitas enfermidades elas são malignas. Muitas enfermidades é o próprio inimigo que faz, glória a Jesus, sobre nossas vidas. E agora nós temos que reconhecer isto e expulsar isto da nossa vida. Muitas vezes ela pode ser revelado, talvez, de uma enfermidade na nossa vida, uma dor de cabeça que estamos sentindo. O outro dia, nós podemos sentir a dor de cabeça, e aí nós não podemos dizer: mas e agora? Eu não fui revelado, por que eu estou sentindo a dor de cabeça? Já aconteceu com muitos. Mas a pessoa disse: não, eu fui revelado, Jesus já me curou. Amém? E quando ele vê, não senti mais nada. Amém? Porque o inimigo faz a pessoa sentir o sintoma da enfermidade, para ele descrer daquilo que Deus fez na vida deles. Amém? Muitas vezes quando a pessoa é revelada que Deus vai abrir uma porta para ele, que Deus vai prosperar a vida dele, e de repente passa o primeiro mês, o outro mês ele parece que ele entra mais na miséria ainda. Lógico, para que as portas fecham mais. Aí ele começa a dizer: mas não foi revelado que Deus abriu uma porta para mim, e agora parece que as portas se fechou. O inimigo não vai deixar barato, glória a Jesus. Ele vai tentar fazer você descrer daquilo que foi falado. Amém? Mas para isso nós temos que crer que esse Jesus,
amém, que estava na vida de Pedro, glória a Deus, quando disse para Enéas: Jesus te dá saúde, levanta-te, glória a Deus, e pode andar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que nesta campanha, se você crer, se você acreditar, se você fazer um propósito com Deus, dizer: Senhor, eu preciso da minha bênção, do meu milagres, que seja material, que seja na vida espiritual, que seja no corpo mesmo, enfermidade, se você crer, glória a Jesus, que o Senhor pode trabalhar na tua vida nesta campanha, que vai ser de 7 e quarta-feira. Jesus te dá saúde, Jesus te dá saúde. Se você crer, Deus pode fazer coisa grande na tua vida, amém? Como Ele trabalhou na vida de Enéas, como Ele trabalhou na vida da Dorcas, amém? Ele pode trabalhar também na tua vida, mas você tem que crer e acreditar, e não deixar o maligno colocar no teu pensamento que você não pode receber a bênção. Você tem que dizer: eu posso, porque eu sigo maior, eu sigo aquele que tem poder sobre o céu e a terra, amém? Por isso que não podemos ter dúvida, irmãos. Nós seguimos o maior, nós seguimos aquele que tem poder sobre o céu e a terra, amém? Aquele que pode nos curar, aquele que pode nos fazer obras tremendas sobre a nossa vida. Então por que nós, para Jesus, vamos duvidar? Amém? Não podemos ter dúvidas. Glória a Deus. Mas esse mesmo Jesus hoje está aqui. Como Ele curou Enéas, Ele vai curar você também. Como Ele libertou Dorcas, glória a Jesus, da sua morte, Ele pode libertar você também nessa noite, amém? Você não está paralítico como está Enéas, talvez, glória a Jesus, você não está como estava Dorcas, mas você precisa talvez de uma injeção de ânimo na tua vida, como um cristão, como um servo do Senhor, que tem hoje, irmão, de crentes tão desanimados, né? Tem crente, irmão, quando chega na hora do culto, será que eu vou hoje? Estou cansado, amém? Será que eu vou na igreja hoje? Será que hoje eu vou? Acho que eu vou deixar para próximos. Tem muitas pessoas tão desanimadas, né? É um desânimo tremendo. Não podemos ter desânimo, irmãos. Não, nós temos que dizer assim: não, Senhor, o Senhor está na minha vida e hoje eu vou para cultuar a Deus, amém? Glória a Jesus. Quando eu era da igreja dos Amor, glória a Jesus, todo dia 6 horas estava lá na igreja, de segunda a domingo, amém? Glória a Jesus. Por que, irmãos? Glória a Deus, porque nós, glória a Jesus, quando servimos a Deus, este mundo não pertence mais a nós, amém? Glória a Deus. Quando eu ia para as outras igrejas, tem vezes que eu chegava lá, irmãos, eu chegava lá primeiro do que o pastor, amém? Chegava lá, ficava lá na frente. Tem vezes que eu ficava meia hora esperando, glória a Deus, meia hora esperando eles abrirem a igreja para mim entrar, amém? Glória a Jesus, aleluia. Por quê? Porque é assim que nós temos que ter essa vontade de vir para a casa do Senhor, amém? Quando eu estou aqui, irmão, 5 horas, glória a Jesus, quando eu não estou trabalhando, 5 horas eu já estou aqui. Você pode chegar aqui 5 horas, 5 e 10 eu já estou aqui, com essa porta da frente aberta. Bem, também o portão não está aberto, mas a porta já está aberta. Glória a Deus, glória a Jesus. E toda a vida foi assim. Sempre eu tive vontade. Foi para mim chegar na igreja, glória a Jesus. Glória a Jesus, não, mas eu vou um dia sim, um dia não. Parece que para mim falta uma coisa, amém? Se eu, compração, nós temos 3 cultos aqui, glória a Deus. Se eu faltar um culto, para mim parece que está faltando algo, amém? É assim que nós temos. Por quê? Porque nós crentes, irmão, como cristão, como servo do Senhor, irmãos, não temos mais nada, e nós temos que aproveitar o que for na presença de Deus para nós estar bem com Deus, amém? E eu digo para você, quando você está na igreja, você está bem com Deus, amém? Quando você está na igreja, quando você participa de um culto, glória a Deus, você sabe que você está juntando algo para Deus dos céus, amém? Quando você sai da tua casa e vem para a igreja, você pode ter certeza que o Senhor está contemplando o teu tesouro, está sendo aumentado no reino dos céus. E o milagre, Ele opera sobre nossas vidas, amém? Então vamos, glória a Jesus, fazer esta campanha, glória a Deus, de 7 e quarta-feira,
Jesus Cristo te dá saúde. Se você crê, Jesus te dá saúde. Fica de pé para nós fazer uma oração a Deus agora. E você vai dizer: Senhor, eu preciso da minha saúde. Amém? Eu preciso da minha saúde. Nós vamos fazer uma oração especial em favor da nossa irmã. Glória a Jesus, né? Ela está precisando da bênção. Nós vamos orar em favor delas. E toda a igreja hoje vai orar agora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus querido, estende as tuas mãos de poder, ó Pai. Meu Deus, aqui está, Senhor Jesus. Meu Deus, oh meu Pai, estamos aqui em nome do Senhor. Estamos aqui em nome de Jesus, ó Pai. Faça a tua obra, faça o teu milagre, meu Deus. Faça a tua maravilha agora, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs. Abençoa agora todos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está. Meu Deus, esta irmã que precisa do Senhor. Meu Deus, Senhor Pai. Revela agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Revela agora, Senhor. Revela agora as enfermidades, as doenças, meu Deus. Revela agora, Senhor, estas enfermidades que está nesta vida, neste coração, nesta pessoa. Em nome de Jesus, liberta agora, Senhor. Liberta agora, Senhor. Sai a enfermidade, sai do coração, sai dos fígados, dos pulmão, dos rins. Sai agora em nome de Jesus. Vai saindo agora, sai da mente, sai do coração agora. Sai agora em nome de Jesus. Enfermidade, pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Vai saindo agora, enfermidade, doença maldita, vai saindo agora em nome do Senhor, vai saindo agora em nome do Senhor, vai saindo agora em nome do Senhor, vai saindo agora em nome de Jesus. Saia pelo sangue de Cristo, meu Deus, vai libertando, Pai, vai libertando nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.